Mais um texto, queridos, ainda Ezequiel 37, agora, um texto muito conhecido nosso, verso de 1 a 14. Ezequiel 37. Nosso assunto hoje é vale. Desce para o vale, diz o primeiro texto que nós lemos, e ali eu falarei contigo. E o tema da nossa mensagem é descendo para um encontro com Deus. Eu consegui a letra e a música de um cântico dos anos 60, mas parece que o nosso pessoal aqui quase ninguém conhece, né? Pois eu pedi a Líbia para tocar ali, para ver se o pessoal da minha geração ainda lembra desse cântico. É dos Jovens da Verdade. Vamos ler o texto. Eu leio os versículos pares e a igreja os versículos ímpares. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Veio sobre mim a mão do Senhor, me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos, o cântico que eu consegui a letra e a música dele diz assim: com Cristo lá no vale nós iremos encontrar. Com Cristo lá no vale nós podemos conversar. Bem cedinho ou à noite, e no silêncio conosco está. Com Cristo lá no vale, ó doce paz, ou grande paz que Ele dá. Esse cântico foi cantado pelos Jovens da Verdade, e um dos nossos colegas de mocidade gravou esse cântico num CD, e num dos congressos que nós estávamos, da mocidade, quando o pregador acabou de pregar, aquele momento de silêncio gostoso, né? 250 jovens, todos quietinhos, bem comportados. Então ele cantou esse cântico. E
Parece que a gente realmente estava no vale, mas a gente não estava sozinho, estava com Cristo no vale. A palavra vale, no texto original do Velho Testamento, significa fenda. E ela aparece só no Velho Testamento 188 vezes. E uma vez no Novo Testamento. E o vale pode ser um lugar plano, mas pode ser também uma depressão alongada, uma planície entre os montes, uma fenda, né? No meio de dois montes ou duas pedras, e quase sempre banhado por um rio. Eu queria, nesta manhã, que nós meditássemos sobre descendo para um encontro com Deus. Muitos entram em vales. Talvez você esteja no vale nesta manhã. E nós temos a experiência de Davi. Davi estava passando por um momento tão difícil na sua vida. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que, queridos, o Senhor nos convida para descermos para o vale nessa manhã? Que o vale muitas vezes é lugar de solidão. A pessoa está lá, passando por um momento difícil na sua vida, ela se recolhe, ela se fecha, ela se isola, e o vale dela se torna um lugar de solidão. Para outras pessoas, o vale é um local de decisão. O Senhor leva a pessoa para o vale, onde ela tem que tomar uma decisão que vai mudar certamente a sua vida e a vida de muitas pessoas. O vale também é um local de experiências com Deus. Desce para o vale que eu falarei contigo. Deus quer falar, queridos, ao nosso coração. E muitas vezes, no meio do tumulto, Ele não consegue falar porque a gente não consegue ouvir de tanta agitação. Mas o vale também é um local de crises. Várias são as crises que estão, porém, envolvendo as pessoas, principalmente nesses últimos tempos, quando a volta de Jesus está bem próxima e as coisas estão, humanamente falando, se complicando. Talvez você esteja num vale, passando por um vale e sentindo-se só. Alan Walker, um escritor, disse assim: o mundo está cheio de pessoas que não podem pronunciar a pequena e graciosa frase: tenho amigos e irmãos. As pessoas se sentem tão só que elas acham que não têm nem amigo e nem irmãos. No vale, irmãos, muitos desanimam. Muitos abandonam a caminhada. E um historiador judeu, ou escritor judeu austríaco, que tem um nome difícil que eu não sei falar, suicidou-se com a esposa em 1942, abalado pela tragédia da Segunda Guerra Mundial. E ele deixa um bilhete escrito o seguinte: depois dos 60 anos, o homem não tem em si mais reservas de energia que o ajudem a enfrentar as dificuldades da vida. Pessoa sem Jesus é assim, né? Mas a pessoa que tem Jesus é como o reverendo Haroldo Cook. Os irmãos se lembram, né, que foi dito aqui nesse púlpito que alguém, quando ele completou 100 anos, ele faleceu com 104, alguém falou que o Senhor te dê mais 50 anos de vida. Ele falou: não limite a graça de Deus. E ele faleceu aos 104 anos e pregando o Evangelho. Então, queridos, muitas vezes as nossas reservas estão se acabando. Muitas vezes as nossas reservas estão limitadas. Então, nesse instante, é de suma importância a gente lembrar da palavra de Deus. Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, verso
31. E no primeiro texto que nós lemos, Ezequiel 3:22, o Senhor disse para o profeta Ezequiel: levanta-te e sai para o vale, e ali falarei contigo. O Senhor queria ter um encontro com Ezequiel no vale. Irmãos, assim como o vale é um local de dores, de sofrimento, o vale também é um local onde Deus quer encontrar e falar conosco. Davi disse que, ainda que ele estivesse no vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum, porque o Senhor estava com ele. Então eu quero te dar uma palavra nessa manhã, que se você está no vale, o Senhor está com você. Você não está sozinho. Quando o Senhor me chama para o vale, algumas coisas acontecem. Então, a primeira parte da nossa mensagem, o que acontece quando o Senhor me chama para o vale? Primeiramente, a minha fé será provada. Capítulo 37, que nós lemos, verso 1. Vamos lá? Vamos ler juntos? Ezequiel 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos, a gente poderia imaginar fazer o quê? No meio de um vale cheio de ossos. E o texto vai dizer mais abaixo, versículo 2, que os ossos estavam sequíssimos. Então é difícil a ideia de estar no vale, e ainda mais difícil a ideia de estar num vale que está cheio de ossos, e ossos sequíssimos. Porque nós só queremos ir para o vale para acontecer coisas boas na nossa vida. Porém, Deus estava trabalhando o profeta. E uma das coisas que Deus trabalha na vida dos seus servos, daqui a pouco nós vamos abordar isso também na nossa classe de Esperança, que estamos estudando o livro de Ezequiel, é que o servo de Deus tem de chegar diante de Deus sempre com humilhação, sempre humilde. E o apóstolo Pedro escreveu no primeiro livro dele, primeira carta, capítulo 5, verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. O Senhor nos leva para o vale para provar a nossa fé. O Senhor nos leva para o vale, e no vale Ele quer que nós nos humilhemos diante dEle. A história do povo de Israel, irmãos, narra os 40 anos deles no deserto. E foi um período de teste para o povo de Israel. Veja o que o Senhor Deus deixou escrito em Deuteronômio 8, versículo 2. Diz assim: lembra-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Portanto, o vale é local de teste na fé, porque é um local de humilhação. O Senhor examina o nosso interior. Ele diz no texto aqui que eles queriam saber o que estava no coração daquele povo. Então, o vale é local onde Deus examina o nosso interior. E para isso nós precisamos de ser pessoas humildes. E com isso Deus nos prepara para o momento de muitas bênçãos e também o momento de receber a tão falada prosperidade pregada aí pela teologia da prosperidade. A segunda coisa que o texto nos ensina, quando o Senhor me chama para o vale, algumas coisas acontecem. Primeiro, Ele prova a minha fé. Em segundo lugar, tem de tomar decisões importantes. Versículos 2, 3 e 4 de Ezequiel 37. Vamos ler juntos. 2, 3 e 4. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Irmãos, o profeta estava diante de algo inusitado. Como iria um servo de Deus pregar para ossos secos? A ordem de Deus foi clara. Prega, anuncia, fala. E como ele iria falar? Era uma decisão que ele tinha de tomar. Falar ou não falar? Valeria a pena falar para ossos secos? E ele coloca aqui uma frase interessante no versículo 3. Quando Deus pergunta para ele: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? O que ele respondeu? Tu sabes. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Se eu preciso de pregar para ossos secos, eu vou pregar para ossos secos. O importante para mim é tomar a decisão certa. E a decisão certa é fazer a tua vontade. Queridos, no vale, muitas coisas acontecem, como eu já disse. Veja o que escreveu o profeta Joel, capítulo 3, verso 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então, quando a gente desce para o vale, nós temos de tomar decisões importantes. E muitos desistem diante dessas decisões. Muitos não tomam decisão nenhuma e prejudicam toda a sua vida. Desistem. Outros abandonam a Deus. Nós temos o nosso cenário hino que diz: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. E eu tenho certeza que na sua mente, você que tem mais tempo de evangelho, de igreja, na sua mente vem o nome de pessoas que caminharam talvez junto com você ao seu lado, que cresceram junto com você na igreja, na escola dominical, que tiveram os mesmos professores que você teve, mas que abandonaram a Deus, que estão longe do Senhor. Outros reclamam de Deus, é o que a gente mais ouve hoje, né? É crentes reclamando de Deus. Portanto, no vale, decisões importantes são tomadas. E o escritor escreveu o seguinte, eu não achei o nome dele, diz: para cada indivíduo ou nação chega um dia, o momento de se decidir pelo lado bom ou pelo lado mau. Nos conflitos, decidir entre a verdade ou a mentira. Então, todos têm de descer para o vale e ali tomar decisões importantes. No vale, o homem tem de decidir vencer ou ser derrotado. No vale, o homem tem de decidir entregar-se a Deus ou fugir de Deus, como Jonas fez. No vale, a pessoa tem de reclamar ou então entregar todas as suas lutas ao Senhor Jesus. No vale, a pessoa tem de adorar ou blasfemar. No vale, a pessoa vai ser liberta ou então permanecer escravizada. Alguns exemplos bíblicos de escolhas. Eva escolheu pecar e foi derrotada. Estamos pagando a consequência até hoje. Abraão decidiu sair de casa obedecendo à voz de Deus e foi abençoado. O rei Davi decidiu adulterar e foi castigado. Sansão decidiu ceder aos feitiços de Dalila e foi derrotado. O Senhor Jesus decidiu morrer pela humanidade e foi coroado e exaltado. Portanto, o vale é local de decisões importantes. E nossas decisões podem ser bênçãos para a vida das pessoas e das nações, como foi a vida de Abraão na sua obediência ao chamado do Senhor. Ou pode gerar grandes prejuízos, como a decisão de Eva de pecar, ou a decisão de Davi de adulterar, ou a decisão de Sansão que se deixou encantar pelos feitiços de Dalila. Portanto, pense nisso. A sua decisão ou as suas decisões podem trazer bênçãos ou gerar grandes prejuízos. E em terceiro e último lugar, quando o Senhor me chama para o vale, algumas coisas acontecem. Terceiro, tenho de me tornar obediente. Tenho de me tornar
obediente. Versículo 4, que nós já lemos, vamos ler de novo, 37:4. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E também versículo 10, vira só a página da sua Bíblia, se for igual a minha, do outro lado da página. Versículo 10 diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O vale é local de trabalhar a minha obediência ao Senhor. Quando eu recebi o chamado para o ministério, eu tinha então 14 anos de idade, era presidente da mocidade da nossa igreja, que na minha época tinha só a Liga Juvenil e depois a mocidade. Não tinha UPA, não tinha o PJ, né? Então a gente era transferido direto da Liga Juvenil para a mocidade. Com 12 anos a gente ia já para a mocidade. E aos 14 anos eu era presidente da mocidade. E então, num retiro espiritual, todo dia 1º de maio, nós fazíamos um retiro espiritual. E agora não existe mais o local lá. Eu perguntei ao meu cunhado e falou: eles cortaram as árvores todas. Tinham mais ou menos 100 pés de manga, mangueiras. Então, a gente sempre falava com o dono da fazenda e todo ano ele cedia para a gente. A gente ia lá durante a semana, limpava, varria aquelas folhas, né? Montava os bancos de madeira. Então, nós juntávamos lá a igreja presbiteriana, que era nossa, a igreja batista tradicional, que era da cidade de Indaiatuba, que Indaiatuba saiu no jornal essa semana com problemas de violência. Nós recebíamos a igreja Brasil para Cristo, também de Indaiatuba, e a igreja Assembleia de Deus da nossa cidade. Então, eram 4 mocidades, 4 tipos diferentes de trabalho, mas aquele dia todo mundo falava a mesma língua, que é o nosso retiro espiritual. E naquele dia, uma das nossas preletoras, cada mocidade trazia um preletor, era o dia todo, viu? A gente ficava só sentado, ouvindo palestra, cantando, orando, o dia todo, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Só parava para almoçar. Então, a Igreja Batista trouxe uma missionária para falar naquela manhã. Ela trabalhava na Missão Caiuá. Foi missionária na Missão Caiuá. E durante o chamado dela, Deus falou ao meu coração que Ele queria me usar no trabalho missionário. Então, quando eu cheguei em casa, todo contente, todo eufórico, né? Eu falei com meu pai, falei: olha, Deus me chamou para o ministério. Eu achei que ele ia pular de alegria, né? Ele olhou para mim muito sério, falou: meu filho, isso é coisa muito séria, não brinca com isso. O ministério é coisa séria. Pense muito e vamos orar. Se for mesmo, Deus vai te responder, Ele vai responder para mim também, que sou seu pai. Então, irmãos, o vale é um local em que a gente tem que aprender a obedecer, ouvir, obedecer, para podermos, assim, experimentar a graça desse Deus maravilhoso. Então, eu fui sair de casa para poder estudar, preparar para o ministério aos 22 anos. Então, foi de 14 até 22 esperando, né? Então, aos 22 eu saí de casa, então, para poder estudar e preparar para o ministério. Irmão, nesse texto que nós lemos de Ezequiel, ele teve as suas forças restauradas. Ele não desanimou diante daquele vale de ossos secos. Ele obedeceu ao Senhor. A sua fé foi provada e aprovada por Deus. Ele foi obediente ao Senhor e ele pregou. E diz o texto que os ossos secos foram se juntando e Deus fez um milagre ali naquele vale. E como nós lemos, versículo 10, um exército sobremodo numeroso. Isso nos ensina, queridos, que o Senhor quer nos levantar e quer nos erguer no vale. Ele quer nos colocar em pé. E se nós aprendermos a obedecer, nós vamos experimentar vitórias extraordinárias. Jacó, naquele encontro que ele teve com Deus, no vale, capítulo 32 de Gênesis, 24 a 29, ele lutou com Deus. E diz o texto que ele lutou e prevaleceu. E ele disse para o anjo do Senhor: enquanto não me abençoares, eu não deixarei ir.
E ele foi abençoado. Então vale a pena, queridos, nós descermos para o vale com o Senhor. Nossa fé ser testada. Nós sermos obedientes ao Senhor. Dependermos do Senhor, sempre com humildade, para podermos, assim, ser abençoados e ser bênção na vida das pessoas. Alguém disse que Deus não nos chamou para vivermos aos trancos e barrancos. É uma expressão bem antiga, né? Que hoje em dia, em muitos lugares, nem barranco tem mais, né? Então, trancos e barrancos era a linguagem usada para pessoa embriagada, né? Na roça, que ia na vila para tomar uma cachaçinha, depois voltava levando nas costas, no saco, cheio de mercadoria que ele ia passar a semana, e ele voltava bêbado, né? Eu vi isso muito lá na minha cidade, na minha região. Então, ela ia, né, de um lado para o outro, encostando no barranco, né, para não cair. Então, trancos e barrancos. Ela tropeçava, ia, encostava no barranco e voltava, né, até poder chegar em casa. Então, aos trancos e barrancos. Deus nos chamou para que experimentemos uma vida cheia de bênçãos e de vitória. E muitas vezes, amados, nós não alcançamos a bênção, porque nós entramos na presença de Deus com ostentação, com orgulho, achando que somos ou que temos alguma coisa. Eu li uma ilustração interessante essa semana. O rei estava lá no seu palácio, né, sendo recebido recebendo seus súditos. Estavam lá 2 homens que precisavam falar com o rei. Um deles, muito bem vestido, e o outro em trajes sujos e rasgados. Então o rei recebeu primeiro aquele que estava bem vestido e ficou por horas conversando com aquele homem. Assim que aquele homem saiu, entrou o outro que estava mal vestido, porque era muito pobre. E o rei só olhou para ele e falou assim: volte amanhã que eu vou te ajudar. E terminou a audiência. E no dia seguinte, aquele homem mal vestido voltou. E voltou triste, e voltou aborrecido. E ele disse ao rei meritíssimo não, né? Soberano, meritíssimo é juiz. Soberano, eu não gostei ontem, porque aquele senhor que entrou na minha frente, o senhor ficou horas com ele, conversando. E a hora que eu entrei, o senhor só falou: volte amanhã que eu vou te ajudar. Então o rei olhou para ele e falou: meu filho, quando você entrou, eu vi que você realmente precisava de ajuda. Agora, aquele outro que entrou todo vestido, tão necessitado quanto você, ele teve de me convencer que ele precisava de ajuda, porque estava bem vestido, quer dizer, tinha situação boa, agora você não. Então, por isso, eu estou aqui para fazer aquilo que você precisar. E aquele homem foi atendido. Os 2 eram pobres, mas um se apresentou com uma aparência que não era dele. O outro se apresentou como realmente ele era. Muitas vezes Deus demora para nos abençoar por causa da nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ostentação. Porque muitas vezes nos apresentamos diante dele, querendo apresentar algo que nós não temos, querendo ostentar algo que nós não somos. Quando o Senhor nos chama para o vale, ou me chama para o vale, algumas coisas acontecem. O ensino de Jesus, nas bem-aventuranças, diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Portanto, queridos, na presença de Deus não há lugar para exibição, também não há lugar para ostentação. Num dos nossos congressos, nós recebemos lá um trio chamado Trio Maranata, que já não existe mais hoje, porque já tem mais de 50 anos isso, né? E um dos elementos do trio estava com um problema na garganta, ele não podia, foi um outro para substituí-lo. E esse outro também cantava tão bem quanto ele. E numa das noites lá, esse rapaz declamou uma poesia, mas que coisa maravilhosa. Ele conseguiu cativar toda a mocidade que estava ali naquele auditório, a ponto de levar os jovens a lágrimas. Eu falei: mas que sujeito maravilhoso, que sujeito brilhante.
Quando terminou tudo, estava todo mundo tranquilo, já pelas 10 da noite, naquela época os congressos acabavam cedo, e os jovens dormiam cedo, né? Hoje nem dorme mais quando vai no congresso, fica fazendo bagunça um com o outro, né? Mas naquela época a gente dormia, terminava, falava, é hora de dormir, é hora de dormir. É? Então eu fui ao quarto daquele rapaz para conhecê-lo melhor. O apelido dele era Zeno. Era José Carlos, não era Zeno. Falei, rapaz, eu fiquei encantado com o seu trabalho. Ele falou, Zezinho, eles me chamam de Zezinho, né? Depois que eu passei a ser Camargo. Quando eu fui para o IEL, eu passei a ser Camargo. Ele falou, Zezinho, você não sabe como é que é a minha vida. Ele falou, eu não sou salvo, não tenho Jesus no coração, eu sou apenas um artista, eu sou um ator. Aquilo que eu faço lá na frente, tanto cantando quanto declamando, aquilo é só arte. Aí eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para ele naquela noite. Nós entramos para um lugar lá que era quarto de oração, falei, vamos lá, que lá a gente não atrapalha ninguém de dormir para a gente poder conversar. Eu pude falar para ele de Jesus. Muitas vezes, queridos, nós apresentamos diante de Deus dessa maneira, com ostentação, querendo exibir. E na presença do Senhor só há lugar para pessoas que se apresentam com humildade. Bem-aventurados humildes de espírito, porque verão a Deus. Vamos encerrar. Eu gostaria que nós lêssemos juntos, capítulo 3, versículo 22, o primeiro texto que nós lemos, Ezequiel 3, 22, depois nós vamos orar. Líbina, toca para mim, por favor, com Cristo lá no Vale. Se alguém conhecer, por favor, cante, que eu não dou conta de cantar, não, tá? Bem que eu tentei ensaiando com a Líbina aqui, mas não deu certo. 3, Ezequiel 3, 22. Vamos ler todos juntos. Vamos lá? A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai para o vale, onde eu falarei contigo. Com Cristo lá no vale, nós iremos encontrar. Com Cristo lá no vale, nós podemos conversar. Bem cedinho ou à noite, no silêncio conosco está. Com Cristo lá no vale, ó grande paz, querida. Vamos ver se alguém sabe aqui para cantar. Vamos lá.